Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Olá, mulheres! Graça e paz, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com a Thaís Ribeiro e nós vamos gravar sobre o tema Projetando a Minha Vida com Deus, né? Esse tema incrível que fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Fala um bom dia para essas mulheres, Thaís. Olá, graça e paz, mulheres, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui e principalmente para falar de Deus, né? Então, é um privilégio estar aqui com vocês e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como nos relacionarmos com Deus. Isso aí, a Thaís, ela é esposa do Mauro, né? Nosso amigo Mauro, tá aqui juntamente conosco, é amiga, uma irmã que Deus tem me presenteado nesse tempo, né, Thaís? E ela tem muito para transmitir de Deus sobre o relacionamento pessoal dela com Deus, né? Amém. Vamos lá então, Thaís? Amém. Então, né, falar de vida com Deus, né, pastor, é algo tão pessoal, né? O nosso relacionamento com Deus é algo tão pessoal, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que nós temos em comum em nosso relacionamento com Deus, né? Todas nós temos. E para falar sobre relacionamento com Deus, eu penso que a nossa vida com Deus, ela precisa ser um estilo de vida diferente. Verdade. Né? Um estilo de vida em que o relacionamento com Deus é priorizado. Por quê? Porque nós podemos ter um estilo de vida em que Deus não é incluído. Então, uma vida com Deus é uma vida em que o nosso relacionamento com Deus, ele é priorizado. É onde nós temos esse relacionamento verdadeiramente. E eu fiquei pensando, né, sobre esse tema, e fiquei pensando, mas o que nos leva a querer se relacionar com Deus? Porque precisa existir um desejo nosso em querer nos relacionar. Todo relacionamento, ele precisa partir de algo em comum em relação àquelas pessoas que vão se relacionar, né? E eu fiquei pensando, o que nos leva a querer nos relacionar com Deus? E a resposta que eu cheguei é o amor. Porque nós precisamos amar ao Senhor. E como que isso surge na nossa vida? Como que surge esse amor? Porque a gente não nasce nos relacionando com Deus. Verdade. Esse relacionamento, ele começa em determinado momento da nossa vida em que nós conhecemos o amor de Deus por nós. Então, esse amor que é gerado em nós, ele começa primeiro de Deus para nós. E depois nós demonstramos de alguma forma esse amor para Deus. E assim começa esse relacionamento, né? E a palavra de Deus lá em 1 João 4,19 diz assim, ó. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, esse amor, ele é gerado porque primeiro Ele nos amou. Primeiro, Deus, Ele nos criou com a intenção também de se relacionar conosco. Então, quando nós entendemos isso, que nós fomos criados para nos relacionar com Deus, tudo se torna mais fácil. Tudo começa a fazer sentido, né, pastora? Porque se eu não conheço o amor de Deus, se eu não conheço esse Deus, se eu não sei que Ele quer se relacionar comigo, eu não vou me relacionar com Ele. Então, nós precisamos entender que esse amor é o que gera esse relacionamento. Verdade. E é interessante, né? Porque a primeira tentativa de Deus de criar o homem foi para se relacionar com ele, né? E é interessante que Deus demonstra isso na criação. Eu vejo quando Deus fala lá que não é bom que o homem esteja só, é porque Deus sabia que havia necessidade do homem de se relacionar com alguém parecido com ele, né? Então aí dá pra gente perceber, né, que nós temos a necessidade de se relacionar, né? E o Senhor, Ele nos fez semelhança dele.
porque ele queria se relacionar, né? Da mesma forma que ele fez a mulher para o homem, né? Para que ele se relacionasse. Nós fomos feitos semelhança dele, porque os semelhantes têm essa possibilidade de se relacionar, né? Então, tudo faz parte desse plano maravilhoso de Deus e nós precisamos entender isso para entender a importância desse relacionamento, né, pastora? E todo relacionamento pautado no amor, porque existem relacionamentos, pastora, que eles não são pautados no amor, eles são pautados às vezes em interesse, né? Mas o relacionamento pautado no amor, ele demonstra atitudes. Então, por exemplo, como eu vou me relacionar com a senhora, por exemplo, uma relação de amizade, se eu não demonstro esse amor, essa amizade de nenhuma forma? Se eu não faço nada para demonstrar, não vai existir um relacionamento. Então, é automático, é algo natural. Não é algo que é forçado, é algo que acontece naturalmente, mas existe uma atitude. Em todo relacionamento existe demonstração de amor, de atitudes que demonstram que esse relacionamento é pautado no amor. E o próprio Deus, ele fez uma demonstração de amor extraordinária por nós. Tanto que ele entregou o seu único filho por nós. Lá em João 3,16 diz, né, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então foi por amor. Nesse versículo fica claro que esse sacrifício de entregar o seu filho, o seu único filho, foi por amor a nós. E eu acho interessante que nesse versículo 1 João, ou João 3,16, não há palavra que expresse ou que possa mensurar esse amor, né? Tanto é que eles usam de tal maneira, porque é algo que a gente não consegue mensurar. Nossa, foi incrível, foi, né? Não existe uma palavra que vai conseguir definir esse amor, né? É verdade. Então, assim, o próprio Deus demonstrou o amor dele. Então, nós precisamos demonstrar, não é uma necessidade, porque Deus, o amor dele é incondicional, não depende de nós para ele nos amar, é incondicional. Nós, como seres limitados que somos, nós queremos retribuição de amor, né? Deus, o amor dele é incondicional, mas nós precisamos demonstrar esse amor. Nada que a gente faça vai chegar ao nível de amor, né? A gente não pode fazer nada para retribuir à altura o que o Senhor fez por nós. Mas existem coisas que acontecem naturalmente, atitudes nossas que precisam ser praticadas naturalmente, que expressam esse amor ao Senhor. Porque uma vida com Deus, ela não é uma vida que a gente vive de qualquer forma. E existem princípios, existem atitudes que são realizadas que uma pessoa que não reconhece esse amor não faz. Verdade. Né? Então nós temos esse diferencial. E muitas vezes, pastora, nós falhamos em nos relacionar com o Senhor, infelizmente. Por quê? Porque nossa vida, ela sempre foi assim. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o ativismo, sobre muitas atividades para fazer, mas sempre existiu coisas a serem feitas. A diferença é que hoje nós falhamos em priorizar esse relacionamento com Deus. Porque a gente coloca tantas coisas na nossa rotina, né? Nós nos ocupamos com tantas coisas, o trabalho, a casa, né? Os afazeres da casa, a família, o lazer. Então a gente se ocupa com tantas coisas que às vezes não sobra tempo para nos relacionar com Deus. Porque nós priorizamos outras coisas no lugar do nosso relacionamento com Deus. Então essa prioridade, ela precisa fazer parte do nosso relacionamento, porque nós amamos aquilo que nós priorizamos. É um fato. Porque, por exemplo, como que eu posso falar que eu amo o meu marido se eu não priorizo ele em nada? Se eu não faço nada para demonstrar que ele é uma prioridade na minha vida? Todas as atividades são mais importantes do que o meu tempo com ele.
todas as minhas atividades, todo o meu trabalho é mais importante do que o meu tempo com Ele. Então isso vai gerar uma quebra ali no relacionamento. E da mesma forma é com Deus. Nós precisamos priorizar, porque senão outras coisas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E isso acontece de forma tão natural, pastora, porque às vezes quando a gente vê, a gente quer nos relacionar, nós queremos nos relacionar com Deus, mas as distrações do nosso dia a dia, elas tentam roubar o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E você disse algo muito interessante, né? Que às vezes a gente dá para Deus ou nem dá o tempo que sobra, né? E isso gera muito temor no nosso coração, né? Porque, poxa, se é a sobra, já existe algo errado, né? E aí eu vejo um paradigma que muitas pessoas têm, né? Que precisam começar a ter um relacionamento com Deus de meia hora. E não funciona assim, né? Eu vejo que quando a gente tá começando uma amizade, você não começa batendo um papo de 1 hora, né? Você começa com uns sorrisos, oi, você começa com aquelas conversas básicas, né? De 5 minutos. E eu vejo que isso é necessário no relacionamento com Deus também. Então, à medida em que a gente se disponibiliza para ter um tempo com Deus, nós vamos nos apaixonando, né? Por aquele tempo e vamos querendo mais e mais. De forma que hoje nós começamos com 5 minutos, mas daqui uns dias nós vamos conseguir priorizar meia hora, 1 hora, né, para o Senhor. Todo relacionamento é uma construção, né, pastora? A gente precisa construir esse relacionamento, esse hábito de tirar um tempo para Deus, de tirar um tempo de oração, de tirar um tempo de leitura da palavra. E isso depende de nós, né? Deus não pode me forçar a parar para orar, me forçar para parar para ler a Bíblia. Ele não consegue, até consegue, né? Mas não faz parte daquilo que Ele deseja. Deus, Ele não nos obriga a nada. Nós temos esse livre-arbítrio de fazer aquilo que nós queremos. Então, nós precisamos desse tempo com Deus. Porque muitas vezes, pastora, nós temos priorizado as coisas corruptíveis e terceirizado as coisas eternas. E isso é tão sério porque, por exemplo, não estou falando que é errado, mas a gente gasta tanto tempo com nós mesmos, né? Por exemplo, tempo com lazer. Eu gasto 1 hora na academia, mas eu não tenho 5 minutos para orar. Eu não tenho 5 minutos para ler a Bíblia. Então, eu gasto 1 hora cuidando do meu corpo, que é correto, faz parte, né, da nossa vida. Nós temos, claro, que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo. Mas, às vezes, nós priorizamos as coisas corruptíveis, que é o corpo. Com 3 dias apodreceu, pronto. Acabou. Agora, o nosso espírito é eterno. Então, nós precisamos gastar tempo com as coisas eternas, priorizar aquilo que é eterno, e para que a gente tenha esse relacionamento e priorize o que é mais importante, porque antes de sermos carne, nós somos espírito. Porque quando Deus, Ele nos planejou, quando fala que antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia, né, pensado em nós, planejado. Ele está falando não só da carne, ele está falando do espírito, né? O nosso espírito em que ele se refere. Então, nós, antes de sermos carne, nós somos espírito. Nós precisamos cuidar das coisas espirituais, nós precisamos cuidar do nosso espírito. Não é errado cuidar do corpo, faz parte, é muito importante, mas nós temos que ter prioridades. Né, pastor? E hoje a gente vive um egocentrismo muito grande, que nós queremos pensar só em nós, no eu, no meu, né? Tudo é sobre nós, nada é sobre o outro, nada é sobre Deus. Então nós precisamos vigiar, porque a gente cai nessa armadilha mesmo, porque isso é uma armadilha, porque o nosso inimigo, pastor, ele sabe do poder que há no relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele gera para nós alguns benefícios. Deus é tão maravilhoso que ele ainda, além de termos a oportunidade de nos relacionarmos com ele, nós ainda recebemos recompensas por isso. E eu queria falar algumas coisinhas aqui que a vida com Deus envolve.
Primeira coisa, obediência. Então, nós precisamos obedecer ao Senhor. Lá em João 14, 21, diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, a gente precisa conhecer aqui os princípios de Deus. E guardar significa obedecer. É ter aquilo no seu coração, mas isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. E fazer, então, viver em obediência. Então, nós precisamos. A obediência é uma demonstração de amor. Aquele que crê e guarda, esse é o que me ama. Então, não adianta eu falar só que amo e não praticar nada daqueles princípios que a palavra de Deus nos ensina. E outra coisa é tempo com Deus. Nós precisamos ter esse tempo com Deus que a gente falou. Lá em Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Ou seja, nós precisamos desse tempo, desse lugar de oração, esse lugar de adoração, esse lugar de falar com Deus. E aqui fala que o pai que está em secreto te recompensará. Existe recompensa para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que têm intimidade com Deus, para aqueles que ouvem a voz de Deus, para aqueles que obedecem. Existe uma recompensa e é por isso, e a gente entende perfeitamente porque Satanás fica tão furioso quando nós temos tempo com Deus. É verdade. Porque existe uma recompensa. Para quem entra e para quem não entra, não tem essa recompensa. Entra nesse lugar de intimidade com Deus. Verdade. E outra coisa que nós precisamos ter é o temor. Lá em Salmo 25:14 diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para quem o teme, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós precisamos ter temor. Temor não é medo, é ter respeito, o zelo pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, ter esse temor de reconhecer que nós precisamos, nós que precisamos desse relacionamento. Verdade. E quando nós tememos ao Senhor, Ele nos recompensa também. Então Ele nos dá, Ele nos faz conhecer a sua aliança. Então, existe uma recompensa para quem teme ao Senhor também. Então, nós precisamos agir com temor, com respeito, com honra ao Senhor. E outra coisa é a prioridade, porque sem priorizar, a gente não consegue. É uma luta. Não é fácil. Porque às vezes a gente fala, mas parece tão fácil. Não, não é fácil. Precisa ser um hábito nosso ter esse tempo, porque nem sempre a gente vai estar animado para ter esse tempo, nem sempre a gente vai ter força, porque às vezes a gente passa por tantos problemas, tantas tribulações, e às vezes a gente realmente não está bem, mas nós precisamos tirar esse tempo para Deus, priorizar o Senhor. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 6 de Mateus fala, da preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir, e aí o Senhor encerra, o capítulo falando isso, que primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus. E todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós priorizamos o Senhor, Ele cuida de todo o resto que está ao nosso redor. Ele cuida daquilo que nós precisamos comer, daquilo que precisamos beber. Ele nos dá estratégias, recursos para que essas coisas sejam acrescentadas a nós. Então, nós precisamos priorizar o Senhor em tudo, pastora, porque a gente precisa colocar a nossa agenda à disposição do Senhor. É verdade. Colocar o nosso relacionamento como prioridade para que tudo seja alinhado na nossa vida, porque às vezes a gente, por falta de tempo de parar para ouvir um conselho do Senhor, para parar para ler a palavra do Senhor, onde tem recursos inesgotáveis para a nossa vida, um manual que está disponível tão perfeito para todos nós, e nós às vezes não temos tirado esse tempo. Às vezes um versículo vai destravar algo na nossa vida, uma área na nossa vida que
que vai fazer toda a diferença. Então, nós precisamos disso, tirar esse tempo. Então, é por isso que nós não podemos cair na armadilha de não ter esse tempo. Porque vão ter distrações, vai haver circunstâncias para querer roubar esse nosso tempo de qualidade com Deus. Sempre vai haver. Por quê? Porque situações ao nosso redor, principalmente nosso inimigo, claro que a gente não tem que colocar a culpa tudo em Satanás, né? Verdade. Nós temos mais de 50% de responsabilidade nisso. Mas vão acontecer circunstâncias sim para tentar roubar esse tempo, por conta das recompensas que existem através desse tempo. Então Deus tem segredos para nos revelar, tem recompensas para nos dar, tem bênçãos para liberar através desse relacionamento. Então nós precisamos incansavelmente ter esse relacionamento, não por interesse, mas por amor. É por amor. As recompensas, elas são uma consequência do nosso relacionamento. As recompensas não podem ser o principal objetivo, mas a recompensa é uma consequência daquela busca, daquele amor que nós damos ao Senhor. É verdade. Eu só te acrescentando, né? Uma das coisas que eu acrescentaria nesses pontos é a disciplina, né? Porque, igual você disse, né? Às vezes o nosso dia tá tão corrido e a gente nem está tão bem para se relacionar com ninguém, né? Quem dirá, às vezes, com Deus, porque a gente se revolta muito fácil, né? E se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue realizar. E é interessante que é nesses dias maus que nós precisamos do relacionamento com Deus, né? Porque é interessante que a Bíblia ela tem duas passagens que me deixam muito maravilhada. Uma delas é que o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e a outra é que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é naquele dia que a gente não tá bem, que tudo deu errado, né? Aos nossos olhos. Que a gente deve procurar se relacionar com Deus. Às vezes é aquele dia que a gente não vai conseguir falar nada, só vai chorar, né? Mas existe um Consolador que intercede por nós junto ao nosso Pai. Então, isso me deixa, assim, maravilhada, porque Deus pensou em tudo. Ele sabia que ia ter dias que a gente não ia ter o que falar, não ia ter o que cantar, não ia ter o que... não ia conseguir, né? Não ia ter forças. Mas ele já, como ele é maravilhoso, ele já falou assim, não, para esses dias... você vai contar com a ajuda do Espírito Santo, né? Glória a Deus. E essa questão, né, de você chorar, se derramar, também faz parte de um relacionamento, né? Quando nós temos uma amiga, hoje eu não tô bem, ora aqui por mim, hoje eu não tô muito bem, vem aqui em casa. Então, isso faz parte. Hoje eu não quero falar nada, mas ora por mim daí da sua casa, né? Então, assim, isso faz parte de um relacionamento, né? De intimidade, de um amigo com o outro. Então, nós precisamos disso. E a questão da disciplina, eu falo muito sobre constância, né? Porque às vezes, pastora, eu falo por mim mesmo, a nossa dificuldade de ter constância na nossa vida, em tudo que a gente faz, né? Constância no nosso relacionamento, constância na leitura bíblica, constância no nosso trabalho, constância nas emoções, constância na vida espiritual. Então, assim, nós precisamos de constância. Porque a constância é que vai gerar frutos duradouros, né? Porque às vezes a gente começa um processo ali e você, por conta da falta de disciplina, a falta de constância, você para e tudo aquilo que você fez para trás ficou perdido. Você tem que recomeçar. Então, a constância, ela nos dá frutos duradouros, né? Ela gera frutos duradouros. Então, essa questão da disciplina é muito importante. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos ter foco. Porque não é fácil. Nossa carne, nosso corpo, nosso eu, ele grita muito forte para que a gente não faça. Então, pastora, para encerrar, eu queria falar que o fruto desse relacionamento com Deus, a intenção desse relacionamento é conhecer a Deus, é conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido, né? Então nós precisamos conhecer Ele, conhecer a palavra para fazê-lo conhecido. Essa é a nossa missão
né? Como filhas, né? Nós precisamos conhecer ao Senhor verdadeiramente, conhecer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer que a gente saiba, aquilo que a gente precisa conhecer para fazê-lo conhecido, para que todos tenham esse relacionamento, para que todos tenham essa vida de relacionamento com Deus, porque quando nós nos relacionamos com aquele que nos criou, aquele que sabe tudo sobre nós, não existe ninguém que saiba mais sobre nós, que nos conheça melhor do que o Senhor. Quando nós nos relacionamos com Ele, a nossa vida faz mais sentido. E Ele conhece os planos perfeitos para nós, Ele conhece os caminhos perfeitos para nós, Ele tem os melhores conselhos. Ele nos sonda, né? Ele nos sonda. E mesmo antes da gente falar, Ele já sabe. Sim. Então, assim, não tem ninguém que possa nos corresponder tão bem como o Senhor. Sim. Então nós precisamos conhecer esse Deus, conhecer esse Criador que nos ama tanto, que quer tanto se relacionar conosco, né? Então nós precisamos corresponder ao Senhor, corresponder a esse desejo que Ele tem de se relacionar com nós, corresponder a esse amor, mesmo que a gente não consiga dar tanto a Ele como Ele merece. Verdade. Mas nós precisamos corresponder a esse amor. É o mínimo que Sim. nós podemos fazer, né? É verdade. E é isso que eu queria falar para vocês nesse dia. Que o Senhor gere esse desejo em nós. Nós temos que pedir, sabe, pastora? Para Deus gerar esse desejo. Senhor, gera esse desejo no meu coração de me relacionar com o Senhor. Eu sou tão limitada, eu sou tão falha, eu tenho priorizado tantas coisas, essa humildade de reconhecer, porque nós somos assim mesmo, nós somos limitados, nós somos falhas mesmo. Senhor, mas gera em mim esse desejo, gera em mim essa necessidade de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sim. Me ensina a expressar esse amor ao Senhor da forma que convém ao Senhor. Me ensina a te conhecer, se revele a mim, né, para que eu possa revelar o Senhor para outras pessoas. E assim eu consiga cumprir aquilo que o Senhor me criou para ser. Verdade. Existe algo que me motiva muito a me relacionar com Deus, que é a adoração. Porque, assim, muitas de nós, às vezes, pensamos que a gente adora a Deus, assim, de primeira, né? Eu me converti e aí eu já começo a adorar a Deus. Mas, de um tempo pra cá, eu e o Felipe, nós lidamos com a adoração no sentido de conduzir a igreja a adorar, né? E é com muito temor que eu quero deixar isso para o seu coração, porque não tem como você adorar a Deus se você não conhecê-lo. E não tem como você conhecer a Deus se você não se relacionar com Ele, né? E eu li um livro recentemente que diz o seguinte, que a adoração sem convicção de quem Deus é a mesma coisa que Jesus critica os fariseus. Lá em Mateus, onde Jesus fala assim, a sua boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? E um dos benefícios, além de tantos que o relacionamento com Deus nos proporciona, é conhecê-lo, estar perto dele e então conseguir adorá-lo, né? Como diz lá em João 4, né? Em espírito e em verdade. Então eu acho que talvez te falta motivação, pense que quando você começar a se relacionar com Deus, você vai conseguir adorá-lo realmente por quem Ele é, né? Não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, né? Porque Ele nos amou primeiro. E existe uma canção do Luiz Arcanjo que diz assim, o que dizer para tocar o teu coração? Se até mesmo antes de eu falar, tudo conheces de mim. E aí ele fala assim, não tenho em mim palavras para te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. E aí ele fala assim, ele pede a Deus, ele fala, eu sou só uma criança, me ensina o que fazer. E tem uma parte que é aquilo que a gente falou, né, sobre o amor, que ele fala assim, sinceramente eu não sei como alguém como o Senhor pode me amar, né, porque nós somos limitados, cheios de falhas, mas ainda assim, sabendo todos os nossos defeitos,
Deus escolheu nos amar. Deus escolheu se disponibilizar para esse relacionamento, né? Então, assim, não use as suas limitações. Nós não podemos usar os nossos erros, as nossas limitações, as nossas falhas como desculpa para não se relacionar com Deus. Porque Deus já sabe de todas. Deus já conhece todos os nossos erros, né? Até o que nós vamos fazer depois de amanhã, Deus já sabe, né? Então, assim, Ele nos criou assim. Isso não pode ser uma desculpa, mas isso também não pode ser um pretexto para a gente se afastar de Deus, né? Então, na medida com que nós vamos nos aproximando de Deus, Ele molda o nosso caráter, né? Ele nos renova, ele vai tirando de nós todas as nossas limitações para que nós possamos conhecê-lo de forma íntegra, né? De forma total e servi-lo com total excelência, né? Glória a Deus, é isso. Então, é isso que nós temos para você nessa manhã, mulher. Que você tenha sido impactada como eu fui. Tenho certeza que a Thaís também foi impactada, né? Quando Deus começou a ministrar essa palavra no coração dela. E nós queremos orar por você, te abençoar. Dizer que talvez você não é a primeira e nem a última que vai ter dificuldades para manter esse relacionamento com Deus. Mas o segredo é não desistir. O segredo é não se entregar ao comodismo, não se entregar ao ativismo, não se entregar aos ataques de Satanás para não permanecer com esse relacionamento, né? Então, que você possa ter essa motivação e esse desejo no seu coração por se relacionar com Deus, né? Que essa seja uma meta para o seu 2022. Amém. Porque tudo se torna diferente quando nós temos um relacionamento com Deus. Amém? Thaís, você ora por essas mulheres, abençoa elas, me abençoa nessa manhã também. Amém. Glória a Deus. Deus, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor já nos criou com esse desejo de se relacionar conosco, sendo que os mais beneficiados seríamos nós. Muito obrigada, Senhor. Nós não conseguimos pagar tudo aquilo que o Senhor fez por amor a nós, mas nós queremos retribuir amando o Senhor, te honrando, temendo ao Senhor, te obedecendo, te priorizando, Senhor. Gera em nós esse amor verdadeiro, genuíno ao Senhor. Espírito Santo, gera em nós um desejo por oração, um desejo por leitura da palavra, que nós tenhamos sede e fome de estar na tua presença, de conhecer mais o Senhor, de nos relacionarmos mais com o Senhor, de conhecermos os desejos do teu coração. E que o Senhor gere isso em nós, para que nós possamos derramar isso na vida de outras pessoas também. Que possamos conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Senhor, nós queremos te agradecer. Gere em nós constância, disciplina. Gere em nós queremos, Deus, não por obrigação, mas por amor, mas que o Senhor gere primeiro em nós essa constância, Deus, em ter tempo com o Senhor, que nossa vida seja para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor. Nós queremos gastar os nossos dias com o Senhor, gastar o nosso tempo com as coisas para o Senhor. Que a nossa agenda, Deus, seja disponível ao Senhor sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a bênção do Senhor esteja sobre cada mulher que está assistindo esse vídeo, Deus, e que vidas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas através do relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, mulheres. Quero fazer um convite especial para você. Toda sexta-feira, né, das 7 horas da manhã às 8 e das 18 horas às 19 horas, nós temos a oração do Ministério Mulheres com Propósito. Se você é de Itaberaí, venha orar juntamente com nós mulheres, né? Deus tem derramado algo sobrenatural sobre essas mulheres, né? Sobre as mulheres que têm participado dessa oração nesse tempo. Então, você que é de Itaberaí, não deixe de participar, né? Venha tirar esse tempo para se relacionar com Deus, né? Com comunhão também, relacionamento umas com as outras, né? Então, é isso que nós temos para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, e que você possa experimentar de um relacionamento
relacionamento com Deus como você nunca experimentou antes. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus